Olá, está no ar o Século News, edição especial. Sínodo da Amazônia já está sendo preparado no Vaticano. Papa Francisco reza por padre sequestrado e começam os preparativos para a visita papal à Romênia. O Papa Francisco reza por padre sequestrado no Níger desde setembro do ano passado. O Papa se reuniu com a Assembleia Geral da Sociedade de Missões Africanas. A organização foi fundada em 1858 na França, com a intenção de levar o evangelho às áreas mais remotas. Naquela época, muitos de seus membros foram martirizados ao longo da costa dos escravos da África Ocidental, com a expectativa média de vida de um missionário de apenas 2 anos e meio. Embora a situação seja bem diferente agora, esses missionários continuam a arriscar suas vidas. Obrigado por seu zelo missionário, imbuído de coragem. Isso leva vocês a saírem e oferecer a todos a caridade de Jesus Cristo, às vezes colocando sua própria vida em perigo. Nesse sentido, gostaria de me unir a vocês em oração pelo seu irmão Pierre-Louis de Makali, que foi sequestrado há vários meses no Níger. Pierre-Louis de Makali foi sequestrado em setembro de 2018 em sua paróquia, em uma área de fronteira entre o Níger e Burkina Faso. O Papa Francisco agradeceu à Sociedade das Missões Africanas por seu trabalho e por suas iniciativas ajudando os africanos a migrar para outras partes do mundo. A escolha em favor dos últimos, aqueles que a sociedade rejeita e deixa de lado, é um sinal que concretamente se manifesta na presença e cuidado do Cristo misericordioso. A Sociedade da Missão Africana é composta por sacerdotes e leigos. Atualmente, possui 923 membros. Eles estão presentes em 16 países da África e em vários outros locais das Américas, Europa e Ásia. Em audiência geral na Praça de São Pedro, o Papa refletiu sobre a última parte do Pai Nosso. Acompanhe. Apesar de ser um dia frio e nublado, o Papa ainda teve tempo para cumprimentar os peregrinos na Praça de São Pedro. Como de costume, um grupo de crianças o acompanhou no papamóvel. São crianças refugiadas que vêm da Líbia. Elas chegaram à Itália graças aos corredores humanitários e são uma mistura de nacionalidades da Síria, Nigéria e Congo. Em sua catequese, o Papa Francisco refletiu sobre o último pedido feito na oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Ele disse que essa frase mostra que um cristão não vive alheio aos males do mundo e também sofre como qualquer outro cidadão. Ele disse que, com o apoio de Deus, o sofrimento não permitirá que ninguém perca a esperança. Na verdade, a oração cristã não fecha os olhos para a vida. É uma oração filial, não uma oração infantil. Não é tão deslumbrado com a paternidade de Deus que esquece que o caminho do homem é cheio de dificuldades. O Papa Francisco sublinhou que este último pedido na oração do Pai Nosso é a petição dos oprimidos, dos esquecidos, dos perseguidos e dos desesperados. Para todos eles, Deus preparou um presente especial: a paz. É importante lembrar que a primeira saudação de Jesus ressuscitado é: a paz esteja convosco. Paz para suas almas, para seus corações, para suas vidas. O Senhor nos dá paz, perdão. No entanto, devemos pedir a libertação do mal para não sucumbir ao mal. No final da audiência, o Papa mais uma vez saudou os peregrinos que vieram de todo o mundo para ouvi-lo. Ele estava especialmente atento aos poloneses presentes. Ele lembrou que na segunda-feira passada foi o aniversário do ataque de João Paulo II, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Pediu às pessoas que seguissem a mensagem que Nossa Senhora dirigiu às 3 crianças em Portugal no início do século XXI: fazer penitência, rezar pela conversão dos pecadores e rezar pela paz no mundo. O Vaticano autorizou a beatificação da primeira leiga da Opus Dei. Trata-se de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Depois de recitar Regina Celli, o Papa pediu uma salva de palmas para Guadalupe Ortiz de Landázuri, que havia sido beatificada em Madrid no dia anterior. Um aplauso para a nova beata. Papa Francisco explicou brevemente a mensagem desta mulher, a primeira leiga do Opus Dei,
a ser declarada beata. che ha servito con gioia i fratelli. Ela serviu alegremente a seus irmãos e irmãs, combinando o ensino e a proclamação do Evangelho. Seu testemunho é um exemplo para mulheres cristãs engajadas em atividades sociais e pesquisas científicas. A cerimônia de beatificação foi realizada em Madrid, em um antigo estádio de touradas. O cardeal Angelo Bettiu celebrou a cerimônia de beatificação em nome do Papa. Maria Guadalupe Ortiz de Landazuri e Fernández de Heredia. A nova bem-aventurada nos comunica, cristãos de hoje, que é possível harmonizar oração e ação, contemplação e trabalho, segundo um estilo de vida que nos leva a confiar em Deus e a sentir que somos uma expressão de sua vontade, que deve ser vivido em todos os momentos. A cerimônia contou com a presença do cardeal de Madrid, Carlos Osoro, o presidente da Conferência Episcopal Espanhola, cardeal Ricardo Blasquez, e o prelado do Opus Dei, Fernando Ocares. Pela intercessão da bem-aventurada Guadalupe, aplaudo a nossa intenção de ser sempre bons filhos da Igreja e a prelatura do Opus Dei, como São José Maria queria. Sirva sempre a Igreja como a Igreja quer ser servida. Como a Igreja quer ser servida. Guadalupe Ortiz de Landazuri foi uma das primeiras mulheres do Opus Dei. Ela estava entusiasmada com a sugestão de São José Maria de não limitar seu relacionamento com Deus unicamente à oração em uma capela. Isso porque ele defendia o trabalho e o descanso como boas oportunidades para ajudar as pessoas e encontrar Deus. Guadalupe estudou química e trabalhou na Espanha, no México e na Itália. Ela era uma mulher alegre e comprometida que sempre sabia como se tornar disponível para aqueles que precisavam dela. O Sínodo sobre a Amazônia está sendo preparado em Roma. O cardeal Cláudio Umes, presidente da Rede Panamazônica, entregou o documento pré-sinodal ao Papa Francisco. O próximo grande evento para os bispos de todo o mundo em Roma é o Sínodo para a Amazônia. É uma reunião para discutir sobre esta região do planeta e permitirá que sua voz seja ouvida. Com entrevistas em italiano, os representantes da Rede Panamazônica explicaram o objetivo do sínodo. Os indígenas da Amazônia dizem, pela primeira vez, as instituições eclesiásticas e o Papa Francisco, que vieram nos visitar na Amazônia, estão pensando em nós. Somos importantes para a Igreja. O sínodo está ajudando-os a reconhecer e elevar sua dignidade. O sínodo está formando visíveis aqueles que eram invisíveis para a sociedade. Eles pedem à Igreja que seja sua aliada. Eles querem que a Igreja reconheça seu direito de decidir e não a Igreja decidir por eles. No entanto, eles querem que a Igreja os apoie em suas decisões. Significa que eles, os indígenas da Amazônia, são os protagonistas de sua história e outros não falam por eles, têm voz e não querem que a Igreja seja sua voz, mas sim que a Igreja lhes dê força e os apoie naquilo que propõe. Na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, os responsáveis pela organização deste sínodo explicaram como está indo o trabalho preparatório. Mais de 260 reuniões já foram realizadas em 9 países. Essas reuniões incluíram líderes indígenas da Amazônia, ONGs trabalhando na Amazônia, bem como missionários e bispos. Tivemos fóruns panamazônicos, especialmente temáticos como visão internacional sobre assuntos urgentes, como direitos humanos, mulheres na Amazônia, comunicação, educação, povos indígenas e pessoas em isolamento voluntário. Também tivemos mesas redondas com famílias nas paróquias mais remotas. Um documento final que agora está sendo preparado vai conter reflexões sobre todos esses tópicos e será entregue em junho aos bispos da região amazônica.
O Papa Francisco vai visitar a Romênia. A última visita de um pontífice ao país foi há 20 anos, com o Papa João Paulo II. O Papa vai viajar para a Romênia de 31 de maio a 2 de junho para promover as relações com a comunidade ortodoxa, bem como conhecer católicos de várias tradições. A situação é muito diferente daquela que João Paulo II encontrou em 1999. Quando viajou ao país, o então patriarca Teoctiste o acompanhou em várias cerimônias e os fiéis ortodoxos e católicos o saudaram nas ruas pedindo unidade. Agora ele vai encontrar uma Romênia muito diferente de 20 anos atrás. Atualmente, as relações do Vaticano com Daniel, o novo patriarca, não são tão boas. Apesar disso, o Papa irá encontrá-lo e fará um discurso perante as principais autoridades da Igreja Ortodoxa Romena. A sensibilidade católica é a de querer testemunhar a fé juntos. É uma questão de nossa identidade católica, latina, oriental, grega ou mesmo ortodoxa, e não de crescer às custas dos outros ou em oposição aos outros. Curiosamente, durante esta viagem, o Papa vai visitar 4 cidades para conhecer peregrinos de todas as tradições católicas da Romênia. Católicos de rito latino em língua romena, católicos de rito latino em língua húngara, na Transilvânia, no Santuário Mariano de Sumileu, Siuc, e também os católicos da Igreja Greco-Católica que foram mártires durante o comunismo, que os comunistas tentaram apagar, serão visitados em Blage. No último dia, em Blage, o Papa beatificará 7 bispos grego-católicos que foram perseguidos e martirizados durante a repressão soviética. Eles se recusaram a romper com Roma ou deixar o culto católico na Romênia. Posteriormente, todos foram ameaçados, presos e assassinados entre 1950 e 1970. O lema da viagem do Papa Francisco é: Vamos andar juntos. É um convite para a comunidade ortodoxa do país, mas também para os católicos romenos que aderem a muitas tradições diversas. E após a confirmação da visita papal à Europa Oriental entre maio e junho, os romenos já começaram os preparativos de sua vinda. De 31 de maio a 2 de junho, o Papa Francisco visitará a Europa Oriental mais uma vez. Ele viajará para a Romênia e os organizadores do evento já estão promovendo a visita com vídeos como este. Este hino é uma versão musical do lema da viagem do Papa, Vamos caminhar juntos. Será uma canção que os romenos cantarão com grande paixão quando visitar a Catedral Católica de São José. A música tema foi composta pelo padre Leronim Ambaruzzi e é interpretada por 17 solistas e 50 vocais das paróquias de Bucareste. O hino pretende salientar a alegria e a antecipação do povo romeno pela visita do Papa Francisco. A primeira vez e última que um Papa visitou a Romênia foi São João Paulo II, em 1999. E assim encerramos o Século News, edição especial de hoje. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana. Até lá.